Estamos de volta, estava batendo um papo com o meu convidado aqui antes da gente começar a entrevista, professor Adalberto Rigobello. Bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Oi, bom dia, Rodrigo. Com alegria que estamos aqui para conversar com o público da Rádio Bianca, né? Bacana. Professor Adalberto Rigobello, que participou do processo eleitoral agora de 2018, foi candidato a deputado federal pelo PV, né? Fez uma campanha franciscana, né? Como a maioria dos candidatos, alguns aqui de Umuarama fizeram. E o seu resultado final na votação foi de 5.395 votos, né? Aqui em Umuarama o senhor foi o quarto mais votado com 4.714. Como é que o senhor avalia esse resultado? Esperava mais votos? Como é que foi o processo? Não, quando a gente sai candidato e faz um trabalho, né? Depende da intensidade do seu trabalho sempre, né? Depende de como você faz o trabalho, você espera um resultado. Como nós fizemos um trabalho intensivo em Umuarama, né, de visitas, a gente tinha uma expectativa maior do número de votos, né? Só que foi uma campanha totalmente diferente este ano, né? A gente percebia assim nas redes sociais que parece que polarizou um pouco a campanha, né? Parece que ficou entre... eu sempre falo, parece que ficou entre dois times, né? E daí, como eu estava num time do meio, não apareceu, né? Então parece que foi assim interessante a campanha, né? Talvez nós vamos debater isso durante a nossa fala aqui, o tempo, mas foi uma campanha assim que eu nunca vi, né? Talvez o estilo inicial daquilo que a gente tinha projetado para fazer a campanha, nós estávamos no caminho certo. E depois, durante porque era uma campanha curta também, no meio da campanha eu tive um dos assessores que ficou doente, e nós tínhamos um cronograma de campanha, mas nós tínhamos que ter rompido aquele cronograma, mudado as metodologias todas, e nós continuamos no estilo sola do sapato. E hoje a relação entre candidato e eleitor mudou bastante, né? Candidato e o público, né? Mudou bastante, né? Eu prefiro sempre assim ter uma relação afetiva entre o candidato, né? Que era eu, e o meu público, né? A população de Umuarama e região. Mas hoje existe uma relação muito fria, né? Talvez até pelo meio de vida que nós vivemos, que é muito pelas redes sociais, principalmente o WhatsApp e Facebook. Então essa relação afetiva já não é mais interessante. Ela pode ser interessante daqui 2 anos, quando for por uma candidatura a vereador, certo? Mas por uma candidatura a deputado federal, ela não é afetiva, ela é fria. Essa relação das redes sociais, a gente percebeu isso, né? Principalmente quando polarizou ali as duas campanhas agora no segundo turno, entre os dois principais candidatos ao governo federal, muito pelo WhatsApp. Eu conversei com algumas pessoas que optaram em fazer uma campanha também para deputado pelo WhatsApp. Mas ao mesmo tempo que ela ajudou para uns, ela atrapalhou, né? Porque é isso que o senhor fala, quer dizer, as pessoas querem o contato. Eu, por exemplo, não imagino fazer uma campanha que não, para prefeito, para vereador que seja, por exemplo, e ao mesmo tempo deputado estadual e federal, que são mais próximos da gente, só via rede social, né? Porque as pessoas querem o contato, querem conversar. Aliás, política é isso, né? É o embate, é o corpo a corpo. Então, de fato, foi uma campanha estranha, né? Veja bem, né? Hoje a população em si, né, está envolvida com seus afazeres, seja os afazeres domésticos ou os afazeres profissionais. Até interessante, eu estava um dia em casa, minha mulher falou, mas você está conversando com quem? Eu falei assim, não, eu estou conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo. Mas como assim? Não, o pessoal está conversando com, eu estou conversando com elas, elas estão no trabalho. Ué, mas não estão trabalhando? Eu falei, não estão. Mas é que lá nesse momento existe uma brecha no tempo, às vezes estão atendendo balcão, atendendo cliente, e não... Então estamos conversando. Eu falei, nossa, mas que diferente. Realmente, é muito diferente. Então ao mesmo tempo, pode ser até uma relação fria, mas o eleitor, ele quer te enxergar, ele quer te ver pelo visor, ele quer te ouvir os teus posicionamentos. E como eu fiz uma relação de visita
por exemplo, de avenida, de entrar. Essa relação parece que ficou uma relação mais íntima do que uma relação de candidato. Mas o senhor acha que tinha que ter intensificado nas redes sociais? Sim, nossa, eu acho que quem investiu nas redes sociais e quem se posicionou, porque foi assim, vamos dizer, o candidato principal a presidente colocou uns filhotes debaixo das asas. E quem ficou na sombra do Bolsonaro, vamos dizer logo, teve vantagem, entendeu? Então quem teve do lado direito e quem teve do lado esquerdo, teve posição. E quem ficou no centro, que eu considero o meu caso, não teve visibilidade. Que o número de candidatos também prejudicou. Por exemplo, aqui em Umuarama nós tivemos um candidato de fora que fez 8 mil votos, por exemplo. E aí a cidade perdeu um dos seus representantes, o deputado Osmar Serralho não se elegeu, elegeu o Zeca Dirceu, mas não elegeu o Osmar. Que isso prejudicou também a sua candidatura? Porque veja bem, por que nós decidimos ser candidato? Pela rejeição dos candidatos que estavam. Era um nome novo. Que os dois nomes da cidade, o índice de rejeição era muito grande, né? Até me surpreendeu a votação. Então, quer dizer, vamos apostar no novo, vamos entrar nessa vaga de novo. Ah, não, porque não deputado estadual e sim deputado federal. Também o deputado estadual tinha 8 candidatos. Assim, vários de Umuarama e alguns aqui da região, alguns que já estavam no mandato eletivo. E eu estou chegando novo. Então, quer dizer, o número de votos para o PV, para deputado estadual, 23, para deputado federal, 33 mil. Então, quer dizer, numa quantidade menor, se subentende que era mais fácil atingir 33 mil votos do que 23, como deputado estadual. E só que quem apareceu de fato nas redes sociais, no mínimo 2 vezes por dia, teve uma projeção e um alcance muito forte, né? Quem impulsionou através do Facebook, porque teve muito impulsionamento dos candidatos aqui de Umuarama, né? E eu fiquei muito assim, eu fiquei mais preocupado em fazer visibilidade, com meninas segurando bandeira, com material em carro, material em caixinha. Isso já pode acabar. Isso já não, esse tipo de estratégia já não é de interesse público mais. Mas não perde um pouco a graça da campanha? Isso eu até discuti com eles tiraram 2 coisas esse ano, né? Que foi as placas que poderia pro carro e ele não teve carro-som. Então, quer dizer, tirou o barulho, tirou visibilidade. Então, qual que era a única visibilidade? As meninas com as bandeiras. As pessoas, né? As pessoas com a bandeira. Os cabos eleitorais. E daí, qual que era aquelas estratégias antigas? Ou colocar santinho, material nos carros ou nas caixas do correio. Pode esquecer. O eleitor também não quer mais isso. Não quer mais. Por quê? Porque tanta caixinha do correio e carro, ele pega a massa e já joga no lixo. Ele não quer saber o que você pretende, qual a sua história. Isso já não interessa mais. Por quê? Porque ele não quer ler. Ele quer ouvir. Então, se ouvir é o quê? Facebook e WhatsApp. Isso é um comportamento estranho do eleitor também, porque se a gente pensar que ele desvaloriza, ele acredita que santo de casa não faz milagre. Então ele deixa de votar num cara que é da cidade dele, que ele conhece, que é um cara que ele tem proximidade, que depois ele pode olhar nos seus olhos, que nem eu estou fazendo com o senhor aqui agora, ele cobrar, dizer, deputado, por que o senhor não trouxe aquele recurso? Vamos fazer isso, tem que atender tal coisa, para votar num cara de fora, que nunca apareceu na cidade, que só veio na época de campanha. Não é um comportamento complexo esse do eleitor? É que é verdade assim, é um processo de formação política que vai acontecendo aos poucos. Eu posso dizer para você que um candidato de Umuarama que for eleito, o município passa a ter uma representatividade muito forte perante tanto o cenário estadual como o federal. Ou seja, através das suas emendas parlamentares, com certeza vão centralizar a maior parte dos recursos dessas emendas para a sua cidade sede. Então, por exemplo, o Umuarama, no contexto mais federal, ele perdeu. Ele perdeu. Como eu digo no ditado, ruim com ele, pior sem ele agora. Por quê? Porque agora, através das emendas parlamentares, quando esse candidato eleito estiver lá no Congresso, a visão dele vai ser a cidade dele. E direcionar verbas para Então, quer dizer, o Umuarama, o eleitor, ele só vai perceber isso quando
em outras cidades aconteceriam as obras e na nossa cidade não tiver obra. Ou seja, o nosso próprio município tem recursos insuficientes para atender todas as demandas. O município sozinho, devido toda a sua arrecadação, é muito pouco para atender todas as demandas e necessidades locais e regionais. Então, nós vamos perceber isso nos próximos 4 anos. Oxalá, então, que esses candidatos que foram eleitos na sombra do Bolsonaro, né, porque foi uma candidatura de polícia, vamos dizer, né? Ou o cara é sargento, ou o cara é soldado, ou o cara é coronel, delegado, né? Então esse povo da polícia que foi tudo eleito na sombra do Bolsonaro. Queira ou não queira, foi. Não pode dizer que não foi, não pode se dizer que não foi. Não foi pelo nome novo, foi pela sombra do candidato, em virtude de o próprio candidato a presidente da República também ter apoio tanto no Congresso como nas Assembleias Legislativas, que vão precisar tudo, né? Isso representa um anseio, na sua opinião, do eleitor de mudar, por exemplo, de acabar com a corrupção? Porque ele observa que há corrupção em todos os níveis, né? Principalmente nos partidos, então, de esquerda ou de direita, eu cito aqui o PT e o PSDB. Será que o voto aos candidatos ligados a essa área da polícia militar não foi mais uma perspectiva de acabar com a corrupção? Como é que o senhor vê isso? O eleitor cansou. O eleitor cansou de ver coisa errada. Porque ele está mostrando a esperança de uma certa forma. Ele quer mudança, ele quis mudar. Tanto é que a mudança não foi para o melhor candidato. Não vamos dizer que o candidato que foi mais votado é o melhor. Mas é o sentido e o sinal da mudança. Podemos dizer, é a última esperança que o povo coloca nas mãos desse cara que foi eleito como presidente. E diante da sua própria coligação, a gente percebe que como não existia aqueles compromissos de agora dos partidos que estavam em volta dele, realmente eu acho que a população mostrou que ela está no caminho certo. Entendeu? Porque ela votou num cara como esperança. E é assim que vai ser todos os processos eleitorais, de 2 em 2 anos. A população está muito atenta quanto ao comportamento dos vereadores. Para a próxima eleição, daqui 2 anos já tem prefeito também. Prefeito e vereador daqui 2 anos. Tá todo mundo. Você pode pegar as redes sociais, o dia inteiro, coisas boas, coisas ruins. Então, o eleitor e os candidatos, os vereadores e prefeitos que não tiverem comportamento adequado vão ser objetos descartáveis. Vão ser limados. Vão ser, assim, eliminados mesmo. Quem tem comportamento de não se posicionar ou se posicionar contra categorias, principalmente em coisas que não tem controle, vamos dizer, pode-se dizer que serão substituídos na próxima eleição. Então, você vê que os processos, cada vez mais, você vê a população brasileira substituiu grande parte do Congresso. Se você for ver, muitos figurões que estavam lá há anos foram trocados. A própria Câmara de Vereadores trocou 70% na passada. Né? E existe uma tendência de sempre ter substituição daqueles que estão lá há muito tempo ou daqueles que não se posicionam a favor da população, principalmente naqueles direitos constitucionais voltados para a educação, voltados para a saúde, segurança e tudo mais. Para a gente finalizar, o PV fazia parte da coligação que elegeu o governador Ratinho Júnior, né? Sim. Qual que é a expectativa que o senhor tem de governo? Como é que o senhor tem visto esse início aí já de processo? Porque estamos no processo de transição, né? Mas tudo indica já uma forma de como vai ser o próximo governo aqui no estado do Paraná também. O grande compromisso que todos a gente percebe no comportamento daqueles que estão sendo eleitos agora no executivo, tanto o governador como o presidente, é enxugar a máquina, né? Existe um processo de enxugar a máquina, por quê? Porque os recursos que deveriam ser para investimentos, ou seja, para aqueles serviços essenciais para a população, vão ficando comprometidos com salários, né? E cada vez mais, dependendo da grande quantidade de coligações que o partido tem, daí mais cargos vão sendo criados para atender todo mundo, né?
Então eu vejo que o grande segredo é enxugar a máquina, fazer com que sobre dinheiro, até para pagar um pouco das contas que vão ficando de um governo para outro, e também para que ele possa executar aquilo que ele planejou como plano de ação. Ou seja, todos aqueles interesses que ele tem de mostrar, por que ele entrou para a política, dentro dos seus projetos, dentro das suas intenções de benefício para a população, para ele colocar em prática. Porque se ele não fizer, ele vai dar mera continuidade naquilo que já está. Por isso que cada vez mais candidatos que se desvinculam de administradores que usam grande parte do recurso para fazer folha de pagamento tem uma tendência de não serem eleitos. Então, quem vem de novo, vem com proposta, vai ter prioridade. A população ela está enxergando que a reeleição não é bom. Então a população fala assim, não deveria ser permitida a reeleição. Não tem problema, deixa o cara ser candidato para a reeleição, é só não votar. É simples. Não releva. É bem simples. Se você não quer que o cara seja eleito, é só não votar nele. Vota no novo, numa pessoa que tem uma proposta melhor. Eu acho que essa questão partidária vai acabando. Então o que tem mais? Agora é postura de candidato e de pessoa. História. Qual é o candidato que tem história? Qual é a história desse candidato? O que ele pode realmente... O que nós podemos acreditar que ele pode ser sinal de mudança? E o país, eu acredito que vai tremer. Eu acho que o ano que vem o Brasil treme, porque vai surgir muita coisa que a gente não espera. Eu acho que o novo presidente vai fazer o Brasil tremer e vai começar a dar uma nova cara. E essa cara que ele vai dar vai repercutir nos estados e vai repercutir nos municípios. Questão de postura, questão de eliminando aos poucos os processos de corrupção. Eu acho que eu sempre disse na minha campanha, o Brasil é muito bonito, muito rico, clima, uma agricultura que movimenta o nosso país, então é tudo de bom. O que não é bom aqui é a corrupção. São muitas pessoas, e sai da onde essas pessoas? Do meio do povo. Então nós temos que ter um presidente que comece lá de cima a dar exemplo, para que, como se fosse um pai de família, que o pai de família dá o exemplo para os seus filhos, para que seus filhos possam se tornar pessoas melhores, e nós termos nos municípios, nos estados, pessoas melhores, que realmente ingressem no serviço público, querendo fazer algo de concreto em benefício da população. E talvez o grande termômetro já sejam as reformas que precisa aprovar, né? Talvez já no começo do programa, do governo, e a não aceitação dele próprio em negociar com os parlamentares. Vai ter as bancadas lá, as três principais bancadas, Bala, Bíblia e Boi, a bancada que vai dar sustentação a ele, mas os demais partidos ali, alguns podem mudar, inclusive as votações, né? O senhor acha que então a partir do começo do ano tudo isso já começa em prática, como o senhor fala, a fazer com que o país trema com essa administração diferente? A parte do que nós temos, do que ele tem indicado, é isso? Eu vou usar uma frase do Álvaro Dias: nós precisamos reconstruir o Brasil. Refundar a República. Refundar a República, nós precisamos reconstruir. Eu acredito muito nas intenções do novo presidente. Eu acredito muito porque eu vejo assim que é uma pessoa comprometida com Deus, com a família, que é acima de tudo, né? É aquilo que é de interesse maior. E pensar nas pessoas, que são poucas pessoas que pensam nas pessoas. Então acho que nós temos que ter projetos para as pessoas, não é projeto para a gente. Tem muita gente que entra na política para ter projetos pessoais, ter poder pessoal, como se isso mudasse a vida das pessoas. O poder pessoal não muda a vida de ninguém, muda só dela. Ela se mostra como se ela fosse um coronel, ela fosse acima de tudo. E nós não somos acima de tudo, nós temos que ter um projeto de vida. Além de ser um projeto político, nós temos que ter um projeto de vida. E esse projeto de vida vai além, quando nós vemos aquilo que acontece principalmente na saúde, nos leitos dos hospitais, da falta de tudo, desde de vaga,
de exames, consultas, remédios. Então, acho que além de ser um projeto político, tem que ser um projeto de vida. Então, aquele que não ama o próximo não deveria ser candidato. Obrigado pela participação com a gente aqui. Obrigado, eu fiquei até emocionado na minha fala, porque realmente existem candidatos e candidatos que se colocam o nome à disposição, né? E muitas vezes as pessoas não enxergam a verdadeira vontade que os candidatos têm de transformar o mundo num mundo melhor. Não precisa ser nem um mundo, basta transformar o nosso país um país melhor. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Conversei com o professor Adalberto Rigobello, falando sobre essas questões ligadas à área política. Ele que fez, né, mais de 5 mil votos aqui, a votação final, né, 5.395. Na semana que vem a gente recebe aqui o Carlos Dota também, que foi candidato a deputado federal, já quase fechando as entrevistas políticas aí depois das eleições.